Com 14 vereadores presentes, dois vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Projeto de lei complementar número 883 de 2009 de José Carlos Ferreira Dias, que altera o Código Tributário para prever desconto no IPTU por realização de melhorias no passeio público. Veto parcial ao projeto de lei número 10.350/2009 do vereador Silvio Hermani, que exige, em locais privados de prática esportiva e de comércios de produtos correlatos, advertência sobre as consequências do uso de anabolizantes. Veto parcial ao projeto de lei número 10.416/2009 do vereador Gustavo Martinelli, que veda, em eventos esportivos oficiais, comercialização de bebidas em vasilhames de vidro. Moção número 63/2009, do vereador Leandro Palmarini, apelo ao Congresso Nacional por aprovação do projeto de lei número 215, de 2007, do deputado federal Ricardo Tripoli, do PSDB, que institui o Código Federal de Bem-Estar Animal. Moção número 64, de 2009, do vereador Durval Orlato, e apoio à modernização e melhorias na forma de atendimento à população pelo INSS, com a participação ativa de todos os funcionários. Muito bem, senhor primeiro secretário. Solicito, desculpe, senhores, as listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores desinteressados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo o número regimental, passemos à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Mingo. Solicito a essa presidência que dedicasse a sessão de hoje em memória ao Frei Afonso, que faleceu no último sábado. Frei Afonso nasceu no bairro Taviú e, muito jovem, ingressou no seminário franciscano, né? E aos seus 63 anos da vida sacerdotal, serviu diversas paróquias e muitas cidades do Brasil. Inclusive, foi ele quem doou o terreno onde a igreja do bairro Taviú. Então, obrigado, presidente. Tá ok, vereador Mingo. Então, esta sessão está sendo dedicada ao Frei Afonso, é isso? Tá ok. Tendo a ata da 35ª sessão ordinária, realizada em 13 de outubro de 2009, permanecida à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada.
Primeiro item da ordem do dia. Essa presidência recebe o requerimento de número 243, de preferência, que vem assinado pelo vereador Paulo Sérgio Martins, para o projeto de lei. Preferência solicitando apreciação dos projetos de lei 10.362, de 2009, da vereadora Ana Tonelli, que denomina a Rua Engenheiro Agrônomo Júlio Seabra Ingres de Souza, a Rua 3 do loteamento Jardim Alice, no bairro do Medeiros. Projeto de lei 10.426, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que denomina Rua Carlos Antônio Malpaga, a Rua 3 do loteamento Quintas do Lago. O projeto de lei 10.427, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, de número 10.000. Senhores vereadores, por gentileza, senhores vereadores. Senhores vereadores. Projeto de lei 10.427, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que denomina Rua Clóvis Arnaldo Sproesser, a Rua 1 do loteamento Quintas do Lago. Projeto de lei 10.428, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que denomina a Rua Joaquim Franco de Godoy, a Rua 2 do loteamento Quintas do Lago. E o projeto de lei 10.429, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que denomina Rua Volney Albiero, a Rua 2 e 4 do Parque Residencial Jundiaí 2. O requerimento de número 243, do vereador Paulo Sérgio Martins, de denominação, de preferência para as denominações, está em discussão. Em votação. Com 14 votos favoráveis, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de preferência de número 243. Vamos passar, então, a discussão dos projetos de denominação. Em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, meus irmãos, trata-se de 4 projetos de lei, de números 10.426, 10.427, 10.428 e 10.429, de minha autoria, que denomina Rua Vorney Albiero, Clóvis Arnaldo Sproesser, Carlos Antônio Malpaga e Joaquim Franco de Godoy. Fazer uma rápida explanação sobre quem foram essas pessoas. Não sou acostumado a dar nome de rua, eu acho uma função difusa do vereador, mas já que me foi permitido, essas ruas serão denominadas em razão de um laço afetivo que nós temos com essas pessoas. Em primeiro lugar, Carlos Antônio Malpaga, nascido em Jundiaí em 31/5/55, a esposa Rosângela, as filhas Daniela e Gisele, formado em Direito pela Faculdade Anchieta, foi representante farmacêutico dos laboratórios Axé e Bristol, mais de 20 anos, e principalmente foi um dos fundadores da BCJ, Associação Brasileira da BCJ. Dr. Clóvis Arnaldo Sproesser, nascido em 21/9/1930, em Capivari, sua esposa Marta, seus filhos Clóvis e Cátia, e os netos Arthur, Júlia, Marcela, Pedro e Gabriel. Delegado de polícia desde 1959, chegou em Jundiaí em 73, foi delegado titular do município
onde galgou em diversas delegacias, acabando por se aposentar no cargo máximo de delegado seccional de polícia. Foi subcomandante e comandante da Guarda Municipal de Jundiaí e dá nome hoje, em virtude de um decreto estadual, à Delegacia Seccional de Polícia de Jundiaí. O senhor Joaquim Franco de Godoy, nascido em 27/7/1919, em Anhembi, São Paulo, com sua esposa Vilma e os filhos Ricardo e Fernando, ambos médicos, engenheiro agrônomo, e tem como netos Denis, Vitor, Lucas, Priscila e Ricardo. Formou-se na Exalc, trabalhou no IBAMA, chegou em Jundiaí em 1951 e coordenou a implantação da escola agrícola e também, principalmente, fez parte da diretoria da Associação dos Rancenianos. Por último, o senhor Vorney Albiero, nascido em 20/11/36, em São Paulo, com sua esposa Glória, com seus filhos Glória, Maria e o Vorneizinho, os netos Felipe e Leonardo, profissão químico, formado pela Faculdade Mackenzie, trabalhou muito tempo na Krupp Metalúrgica, durante 27 anos. Em 87, foi administrador da Ordem Rosa Cruz, em Curitiba, no Paraná. E, em 1990, fundou o Centro de Estudos de Terapia Alternativa. Era radiestesista, tratava com cromoterapia, quiropatia, florais de Bach e acupuntura. O que fez dar nome a essas quatro pessoas, hoje já no Oriente Eterno. Eu acho que elas têm em comum uma história, têm em comum um passado de ajuda ao próximo e têm em comum serem meus irmãos. Obrigado e peço a aprovação dos demais vereadores para que nós perpetuemos essas pessoas que tiveram esse passado glorioso, para que honrem as ruas de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores e aos meus irmãos aqui presentes. Continua em discussão os projetos, e com a palavra a vereadora Ana Tonelli. Obrigada, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, companheira vereadora, venho a essa tribuna para também prestar homenagem às pessoas que estão sendo lembradas nesta manhã para a denominação de locais públicos. Eu começo cumprimentando o vereador, meu companheiro Paulo Sérgio, que está denominando Rua Carlos Antônio Malpaga, família por demais conhecida, lá pela venda do Job, que era na Rua do Retiro, um dos parentes. Depois, Dr. Clóvis Arnaldo Sproesser, um delegado muito respeitado pela cidade, muito amigo nosso, amigo desta Casa de Leis, e também o senhor Joaquim Franco de Godoy. Parabéns, vereador, por ter se lembrado dessas pessoas, se não de um caráter de exponencial em qualquer setor da nossa comunidade, mas principalmente pela idoneidade de todos eles, pelo caráter de cidadão que todos tinham, merecedores de uma simples homenagem, deixando perpetuados os seus nomes nas ruas da nossa cidade. Não é diferente com o Júlio Seabra Inglês de Souza, que estamos também tentando denominar nesta manhã uma via pública da nossa cidade. Ele que nasceu no ano de 1915, tendo como seus pais Adília Seabra Inglês de Souza e Otávio Augusto Inglês de Souza. Foi casado com Zoraide Dias Inglês de Souza e deixou os filhos Júlio, Marcelo, Roberto, Sérgio e Eduardo Dias. Graduou-se em engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, de Piracicaba, no ano de 1935. Ingressou em 1936 no serviço público através do Instituto Agronômico de Campinas, onde desempenhou as funções junto à seção de frutas diversas. Em 1937, ele assumiu a chefia da Estação Experimental de São Roque e, em 1942, foi nomeado assistente da subdivisão de estações experimentais do Departamento de Produção Vegetal, criado à época. Em 1948,
ele assumiu a chefia da Estação Experimental de Jundiaí, onde ficou até a sua aposentadoria, que aconteceu no ano de 1964. Durante toda a sua vida funcional, ele desenvolveu um intenso trabalho de pesquisa com a cultura da videira, que o tornou conhecido como um dos maiores especialistas na área da viticultura em todo o Brasil. Como resultado do seu trabalho de melhoramento, variedade da cultura da videira, foi lançada uma série de novas variedades, das quais se sobressaiu a Moscatel de Jundiaí, famosa até hoje. Participou de diversos congressos de natureza científica no Brasil e também no exterior. Foi membro integrante de várias comissões técnicas no âmbito do Instituto Agronômico e da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Por diversas vezes, foi membro integrante das comissões de organização e de julgamento das festas da uva, tradicionais festas da uva da nossa cidade. Do seu currículo consta a publicação de um grande número de artigos e notas científicas, além de um sem número de artigos de divulgação técnica. É autor do livro Uvas para o Brasil, considerada a maior obra nacional relativa à cultura da videira. É autor também dos livros Origens do Vinhedo Paulista e Poda das Plantas Frutíferas, este com 15 edições, e coautor do livro Viticultura Brasileira, Principais Variedades e Suas Características. Após a sua aposentadoria, continuou se dedicando aos estudos com a cultura da videira, tendo, para tanto, realizado viagens para a França, Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Chile, Argentina, Uruguai, Nova Zelândia, Austrália e também na África do Sul. Por ocasião do seu falecimento, estava coordenando o projeto Enciclopédia Agrícola Brasileira da USP, a Universidade de São Paulo, função que já exercia há algum tempo. E faleceu na cidade de Piracicaba, que lhe deu o título de engenheiro agrônomo no dia 8 de dezembro de 1998. Quero agradecer ao Fernando Picarelli Martins, que nos forneceu essa parte da sua grande biografia, trabalho prestado para o município de Jundiaí, uma terra de agricultores até hoje, que o diga o nosso querido companheiro vereador Mingo, ele que também veio da agricultura, não continua mais, mas com certeza seus antepassados, todos eles trabalharam na lavoura, na cultura dos mais diversos produtos da nossa cidade. Jundiaí, conhecida hoje como terra da uva, terra do morango, mas à época era predominantemente a terra da uva. E devemos muito ao Júlio Seabra Inglês de Souza pelo sucesso das culturas, pelas modificações e, como dissemos na sua biografia, principalmente da uva Moscatel, que, dada a sua criação, nós temos esse fino produto da nossa cidade de Jundiaí, conhecido mundialmente. Senhor presidente, senhores vereadores, as minhas considerações nesta manhã, pedindo e esperando a compreensão e o apoio de todos na aprovação desses projetos de denominação. Muito obrigado. Continua em discussão os projetos de denominação. Está em votação os projetos de lei de denominação. Projeto de lei 10.362, 2009, da vereadora Ana Tonelli, que denomina a Rua Engenheiro Agrônomo Júlio Seabra Inglês de Souza, a Rua 3 do loteamento Jardim Alice, no bairro do Medeiros. Projeto de lei 10.426, de 2009, vereador Paulo Sérgio Martins, que denomina a Rua Carlos Antônio Malpaga, a Rua 3 do loteamento Quintas do Lago. Projeto de lei 10.427, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, que denomina a Rua Clóvis Arnaldo Sproeser, a Rua 1 do loteamento Quintas do Lago. Projeto de lei 10.428, de 2009, vereador Paulo Sérgio Martins, denomina a Rua Joaquim Franco de Godoy, a Rua 2 do loteamento Quintas do Lago. E o projeto de lei 10.429, de 2009, vereador Paulo Sérgio Martins, denomina a Rua Volney Albiero, as ruas 2 e 4 do Parque Residencial Jundiaí 2. Questão de ordem, senhor presidente.
Agora sim, com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, estão aprovados os projetos de lei de denominação. Questão de ordem, vereador Jadias. Questão de ordem, vereador Jadias. Obrigado, presidente. Eu quero deixar registrado aqui na casa a reunião que foi realizada em 15/10/2009, no salão da paróquia São Camilo de Leles, né? Compareceram naquela noite mais de 500 pessoas que, com certeza, receberam o senhor prefeito Miguel Haddad com uma salva de palmas, e até pela presença, e também foi parabenizado pelo seu aniversário. Foi feito também naquela noite, 15/10, o comparecimento de todos os secretários e a imprensa presentes. E ali as obras anunciadas, senhor presidente, da região do Jardim São Camilo, foi, naquela noite, canalização do córrego, Jardim São Camilo, abertura das vias públicas do Jardim São Camilo, núcleo de submoradias, pavimentação de uma via pública iniciando na Avenida Giustiniano Borim, São Camilo, interligando na Rua Espírito Santo, Tarumã. Construção do SESI, construção de área de esporte, Jardim São Camilo, campo de futebol, e também, para finalizar, senhor presidente, a construção da unidade básica, que ela está localizada na Rua Areias, Vila Aparecida. Obrigado, senhor presidente, por esse registro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Agradecer aos senhores vereadores, aos senhores pares, e parabenizar as famílias aqui em relação a essa justa homenagem, e também o comparecimento dos irmãos aqui presentes da maçonaria, cuja suspensão pedirei posteriormente para que sejam atendidos. Obrigado, senhores vereadores, pela aprovação. Pois não, vereador. E logo após, então, votarmos o veto, nós iremos suspender os trabalhos para recebermos a comissão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Gostaldo. Aproveitar antes da suspensão dos trabalhos, juntamente com o vereador Paulo Sérgio, convocar os membros da comissão mista para que na próxima terça-feira, dia 27, após a sessão, que nos reunimos aí para tratar assuntos relativos à comissão mista, relativo ao PPA. Questão de ordem, senhor presidente. Muito bem, então, próxima terça, vereador? Logo após a sessão? Logo após a sessão, então, a comissão mista, no próximo dia 27. Reunião da comissão mista. Questão de ordem, vereador Gustavo. Senhor presidente, eu quero deixar registrado aqui nesta casa. Nesse final de semana estive no Complexo Esportivo Francisco Dal Santo, na Vila Rami, acompanhando as semifinais do futebol amador de nossa cidade. E como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo desta casa, estou preocupado aí com a taxa de arbitragem, né? É um dinheiro público que está vindo aí dos cofres da Prefeitura. A Secretaria de Esportes está destinando a verba para a Liga Jundiaiense. E o senhor presidente da Liga, o senhor Toninho, como é conhecido popularmente, espero que ele faça uma prestação de contas, pois me causou estranheza alguns times estar pagando a arbitragem. Era para ser isentos. Então, o senhor Toninho vai estar fazendo uma prestação de contas para a Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo desta casa. É procedente a preocupação de Vossa Excelência, até porque, se há o pagamento pela Prefeitura da taxa de arbitragem, é dinheiro público que está sendo lidado, né? Então, temos que saber para onde está indo realmente, vereador. Procede. Questão de ordem, vereador Gustavo. E o papel do vereador é fiscalizar. É o dinheiro público, eu estou fazendo o meu papel, que é fiscalizar o dinheiro público de nossa cidade. Muito bem, vereador. Então, esperamos aí a prestação de contas da taxa de arbitragem da Liga Jundiaiense de Futebol de Campo. Ok. Próximo item é o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.261, de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê em praças e parques equipamentos para idosos. O projeto
O parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.261 está em discussão, só poderá fazer uso o seu autor, José Dias. Vereador, com a palavra, vereador José Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presentes, projeto de lei de autoria do vereador Zé Dias, parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.261/2009, prevê em praças e parques equipamentos para idosos. Senhor presidente, senhores vereadores, visa o presente projeto de lei estabelecer equipamentos especialmente desenvolvidos para proporcionar mais saúde e longevidade aos idosos, onde esses equipamentos trarão a possibilidade do desenvolvimento da força muscular, mais agilidade, mobilidade, fortalecimento das articulações, entre outros esforços benéficos aos idosos. Então, portanto, senhor presidente, é um projeto de lei importante, interessante à nossa população, e quero dizer mais, a proporção de idosos passará de 7,5% em 1991 para cerca de 15% em 2025. Mesma proporção dos países europeus, e com este aumento o Brasil estará, em termos absolutos, com a sexta população de idosos do mundo. No processo de envelhecimento humano, a manutenção do corpo em atividade é fundamental para conservar as funções vitais em um bom funcionamento. Temos também, senhor presidente, a estimulação corporal favorece o melhor desempenho das atividades rotineiras. E digo mais, senhor presidente, a essas pessoas de idade avançada, ao praticarem atividades físicas com regularidade e sob orientação médica, nós temos aí, quando comparadas as das vidas ociosas, mostram melhor adaptação orgânica ao esforço físico, além de maior resistência às doenças e ao estresse emocional e ambiental, além de haver maior integração entre pessoas da sua geração. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei do vereador Zé Dias é um projeto importante para a nossa sociedade, especialmente a terceira idade. Agora, creio que temos aqui, sobre a Justiça e Redação, o parecer contrário ao projeto do vereador Zé Dias. Projeto importante, eu gostaria que os senhores vereadores avaliassem aquilo que realmente nós falamos aqui na tribuna e aquilo que está chegando a cada um de nós, cada dia que passa, que é a terceira idade. Então, portanto, eu gostaria que esse projeto, se haveria a possibilidade, dos senhores e senhoras, aqui os vereadores, pares presentes, que me desse uma oportunidade para que esse projeto de lei continuasse na casa tramitando. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias, mas nesta sessão dessa terça-feira, aqui tranquilamente, uma sessão que realmente vem trazer grandes benefícios à nossa população, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doca. Eu gostaria de, evidentemente, explicar a Vossa Excelência o seguinte. Esse parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação teve, evidentemente, eu como relator. Ocorre o seguinte, conversando com o vereador José Dias, falou para que desse uma oportunidade, evidentemente, para que o projeto tramitasse, fosse discutido, porque haveria a possibilidade, no decorrer das discussões, haver algum acerto para poder controlar a sua parte legal. Portanto, é para evitar que se pense em posição que não é evidentemente coerente, eu gosto de informar para que não tenha dúvida. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Votarei favorável. Está justificado, vereador Doca, e nós entendemos a justificativa de Vossa Excelência. E vamos colocar, então, em votação o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação
ao projeto de lei 10.261 de 2009, do vereador José Dias, que prevê em praças e parques equipamentos para idosos. Em votação. Com 14 votos favoráveis, 11 votos Senhor contrários. presidente, perdão, eu vou ratificar a votação, ainda não colocou o resultado. Estamos em votação, vereador. Eu solicitaria essa fineza, Vossa Excelência, porque Pode- não foi dado o resultado. Vossa Excelência pode registrar novamente. Eu agradeço. Já tinha encerrado? Desculpe, vereador Doca. Tá, certinho? Pronto, senhor Com 4 votos favoráveis, 11 votos contrários, está rejeitado o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 10.261 de 2009, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que prevê em praças e parques equipamentos para idosos. Vereador Zé Dias, então, o projeto de Vossa Excelência continuará tramitando. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de... sim, eu sinto, né, a falta do voto do vereador Doca, mas acho bacana que numa votação aberta ele pôde expressar o seu voto, sabemos da sua intenção, que foi um equívoco momentâneo, e esperamos que no decorrer aqui do processo do projeto que altera o voto secreto, possamos, então, ser claro e transparente com a população que acompanha aí as votações. Obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doca. Você me perdoe usar Vossa Excelência para poder agradecer a vereadora Marilena Negro. Me perdoe, senhor presidente. Que isso, vereador. Questão de ordem. Está desculpado, vereador. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Só endossando as palavras da vereadora, espero que daqui para frente que o voto seja aberto, para que possamos, inclusive, mostrar aos nossos pares a nossa intenção e, principalmente, aqueles que nos elegeram. E também relembrá-lo sobre a suspensão para atendermos a sessão maçônica. Estou atendendo as questões de ordem, vereador, e assim que terminarem as questões de ordem, a gente irá suspender. Então, está suspenso os trabalhos por até meia hora, se necessário. Questão de ordem, senhor presidente. Eu havia solicitado aqui. Sem problema, sem problema.